Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa sobre NFL aqui. Gabriel Martins com o meu amigo Caio Miari, jornalista, editor do The Score. Vamos seguir na nossa série de top 5 por posição. A gente já fez top 5 wide receivers, top 5 running backs aqui no feed aberto do podcast Cara dos Esportes. As posições de defesa a gente tá fazendo no feed dos apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. É barato, fácil, você tem acesso a um podcast exclusivo por semana, aos meus textos nas newsletters, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. A gente fez top 5 edge rushers no episódio dessa semana. A gente vai seguir com linebackers, cornerbacks, safeties e defensive tackles. Aqui no feed aberto, além das posições de ataque, a gente vai fazer uma que engloba, que é o assunto hoje, top 5 linhas ofensivas, um grupo como todo, né, não jogadores individuais. Aliás, eu não avisei o Caio porque eu não quis dar trabalho além do que eu já dou de trabalho pro Caio. Eu fiz a minha lista dos 5 melhores jogadores de linha ofensiva, independente de posição, que eu vou querer a opinião dele, mas o que a gente vai debater aqui são as linhas ofensivas como um todo, até que faz mais sentido pensar na linha ofensiva como um grupo. Então tem ainda tight end pela frente, quarterback vai ser o último episódio, fazer head coaches também, que é interessante. E um que eu pensei que eu nunca fiz, né? Eu já faço esse exercício há muito tempo, pelo menos uns 8 anos. Top 5 coordenadores de ataque ou defesa. Eu acho que vai ser uma discussão legal. Mas hoje o assunto linha ofensiva. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. A pergunta que eu sempre te faço antes da gente começar esses top 5, né? O que você achou da posição linha ofensiva em geral? Foi difícil? Foi fácil? Como que foi esse exercício? Fala, Gabriel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um grande abraço para quem está ouvindo a gente. E eu acho a linha ofensiva um dos mais complicados, Gabriel, porque tem tanta variação numa linha ofensiva, a profundidade é muito importante, mas os titulares também são. E tem tanta diferença entre o que um left tackle faz e um right tackle faz, ou um center, enfim, tem muita movimentação de linha ofensiva também. Muitos jogadores muitas vezes têm dificuldade em se manter saudável, tem a questão, a variação do quarterback, né, que tem um quarterback que protege bem a bola e que se livra rápido da bola, faz a linha ofensiva parecer melhor, enfim. Então é um dos mais complicados, mas eu acho que a gente vai conseguir abordar vários temas e vários times nesse debate. Concordo, acho que é um dos mais subjetivos, né? E você tem várias estatísticas avançadas que eu acho que fazem um bom trabalho, mas linha ofensiva eu sinto que é a posição mais difícil de quantificar em números o desempenho, né? Porque permitiu X sacks, né? Mas é como o Caio falou, você tem um quarterback que protege bem a bola, um quarterback que se protege bem de sacks, né? A gente sabe que sacks é basicamente uma estatística de quarterbacks, né? Quarterbacks que têm um alto índice de sacks, mudam de time, mudam a linha ofensiva e continuam tendo um alto índice de sacks, né? E também é um setor que eu acho que até que mais do que outros setores do campo, a soma das peças não necessariamente significa o melhor desempenho, né? Tanta coisa de esquema, entrosamento e tal, e aqui a gente está tentando isolar também do desempenho do quarterback, né? Tentar não só porque o quarterback aceita muito sec que a linha ofensiva é ruim, né? Às vezes a linha ofensiva acaba parecendo pior do que ela é por conta do desempenho do quarterback, e tem tem estatísticas que mostram, por exemplo, o PFF faz um bom trabalho com sacks que eles colocam na conta do quarterback versus sacks que foi um erro de bloqueio ali da linha ofensiva. Mas é basicamente esse o cenário que a gente se encontra. Vamos fazer aquele esquema, o Caio vai falar o quinto colocado dele, eu vou falar o quinto colocado do meu, a gente vai subindo, vai debatendo, ver qual que tá na lista e tal. Eu sinto que vai ser um top 5 que a gente vai discordar bastante. Acho que a gente no último, né, de Edge Rushers, que a gente fez lá no feed exclusivo para apoiadores, a gente teve os mesmos nomes, mas em ordens bem diferentes, né? Foi um debate legal. Caio, vamos começar logo. Qual que é a quinta melhor linha ofensiva entrando em 2024?
Então, Gabriel, vou usar até o mesmo critério que eu até citei no podcast dos Ed Rushes, quem não ouviu tem que ouvir, que é a temporada 2023, o que essa linha jogou é um dos critérios de desempate mais importantes para mim, que meio que conta o momento, né, e às vezes quem contratou e tudo mais. Então eu vou começar com uma linha ofensiva que é a do Los Angeles Rams, que é a minha quinta colocada, que é um tanto quanto surpreendente se a gente for ver que 2 anos atrás, depois que passou aquela reformulação completa, a gente achava que esse setor ia cair muito e tudo mais, teve até um momento de instabilidade, mas o que o Sean McVay, com o sistema dele, né, como o Gabriel tinha bem destacado na introdução, é um sistema mais lá do zone gap, não é do G-gap, que pega um bloqueio muito mais em zona do que, por exemplo, se for um bloqueio individual e tudo mais, ajudou muito esse grupo de bloqueadores, que é um grupo jovem, mas que vem jogando muito bem. Né? Você olha o Alaric Jackson, de left tackle, foi uma das grandes surpresas da temporada passada, foi bem. Aí o Steve Avila, que jogou de guard na temporada passada, mas esse ano vai mudar para center, ele também vai muito bem. O Kevin Dotson, né, que os Rams adquiriram recentemente do Pittsburgh Steelers, ele tinha altos e baixos no Pittsburgh Steelers, mas vem de uma grande temporada. E aí, nessa offseason, os Rams vão atrás do Jonah Jackson, ex-Detroit Lions, que quando está em campo joga muito bem. Claro que ele tem sofrido com algumas lesões, mas ele era um dos principais guards disponíveis por um motivo muito claro. Então eu acho que o sistema dos Rams ajuda essa linha ofensiva. A gente sabe que o Matthew Stafford é um cara que se acostumou a levar bem rápido da bola. Essa linha ofensiva teve um papel importantíssimo, por exemplo, no Kyren Williams se tornar um dos melhores running backs da NFL na temporada passada. Então eu acho que a combinação do momento com um pouquinho de projeção, que é um grupo mais novo, com a chegada de um cara veterano, e o sistema do McVay, eu acho que coloca essa linha dos Rams entre as melhores da NFL. Justíssimo, né? É um time que investiu pesado na posição de guard, né? Porque encontrou o Alaric Jackson, né? Que foi um grande achado da equipe no draft de 2021, né? Eu não sei se ele é não draftado. Ele foi. Vou até conferir aqui. Ele jogou na Universidade de Iowa. Eu acho que ele foi não draftado, mas ele jogou muito bem. Na temporada passada tem o veterano Robbie Havenstein, né? No outro lado, que é um excelente right tackle. Voltou a jogar no melhor nível na última temporada. Gabriel, foi isso mesmo. Ele foi draftado na segunda rodada do draft da CFL, da Canadian Football League, mas na NFL ele foi como não draftado. E, de novo, esse time dos Rams, a habilidade que eles têm de achar jogadores nas rodadas tardias do draft, ou nesse caso, nem foi draftado, é absurdo. É uma grande força dos Rams mesmo. Você ter um tackle titular que é não draftado é um absurdo. Left tackle ainda. Left tackle pode ser left tackle ainda, isso. Mas os Rams acabaram na minha 6ª colocação. Eu fiquei muito em dúvida entre eles e o 5º colocado, mas tudo que você falou é verdade. É uma linha ofensiva que se beneficia muito pelo esquema do Sean McVay, né? Não é colocada em muito dropback simples ali, o Stafford dando 7 passos para trás e passando a bola, né? Tem muito play action, muita corrida ali em zona e tal. O meu 5º colocado é o Minnesota Vikings. Tá na sua lista? Foi o meu 6º. Foi então, o meu 6º colocar. A gente inverteu da esquerda pra direita. O Christian Darrisaw, left tackle. Blake Brandel, left guard. Garrett Bradbury, center. Ed Ingram, guard. E o Brian O'Neill, right tackle. É uma linha ofensiva que, até se você pegar individualmente, nome por nome, talvez seja melhor que a dos Rams, né? Mas eu sinto que ainda não jogou o melhor futebol americano esse grupo junto, né? E claro que teve lesão do Kirk Cousins e tal, você bloqueando para quarterbacks diferentes, acho que prejudica o seu desempenho, mas eu acho que tem talento e acho que é um grupo que tá crescendo ainda. O Christian Darrisaw, um dos melhores left tackles da NFL. Vamos ver como que vai ser. A dupla de tackles, né, Gabriel? É das melhores da NFL. É difícil achar o right tackle e o left tackle combinados que seja melhor que essa dos Vikings. Eu acho que a questão dos Vikings ainda é um pouquinho interior dessa linha, falta jogar mais junto, falta produzir mais junto, mas a dupla de tackles é brilhante. Se você vai começar por algum lugar, você disparado prefere ter 2 tackles fortes e aí você improvisa no centro, né? Mas vamos ver como é que essa linha ofensiva vai sair com o J.J. McCarthy, né? Que ele, imagino que vai ser um time que vai correr mais com a bola, um time que vai tentar mais play action, não vai colocar ele em tantas situações claras de passe. Acho que pode até desbloquear algum desse potencial da linha ofensiva dos Vikings que a gente não viu.
Quem que é o quarto colocado? Qual que é o time que tem a quarta melhor linha ofensiva no seu ranking? Indianapolis Colts. Eu não acredito que a gente tá combinando até agora. Você colocou em quarto colocado Colts também? Eu achei que ia ser um que a gente ia discordar muito, mas eu também tenho Quando o Colts eu acho que a gente vai discordar, porque pra quem não ouviu dos Edge Rushers, eu falei que eu achava que a gente ia concordar bastante. E a ordem ficou muito diferente. Nessa linha ofensiva, que normalmente é uma que é muito diferente, até agora bateu. Mas eu acho isso, Gabriel. Eu acho o seguinte: o Quentin Nelson, que o começo dele na NFL foi algo assustador, né? Algo começo de Hall da Fama, depois ele cai um pouquinho por conta de lesão, mas no ano passado ele já deu indícios que ele ainda tem muita gasolina no tanque, como aquele Quentin Nelson que a gente viu no começo que era talvez o melhor bloqueador da NFL em geral por alguns anos. E aí o Ryan Kelly também saudável na posição de center, é um dos melhores centers. O Braden Smith faz muito acima do esperado na posição de right tackle, né? E aí a questão que para mim diferenciou os Colts e colocou ele nesse meu top 5 foi que o Bernhard Raimann, na posição de left tackle, ele foi muito melhor do que a gente tinha visto ele 2 anos atrás. Então também é um sistema que ajuda bastante. A gente viu uma coisa que eu gosto de avaliar em linha ofensiva, que até foi um critério de desempate, não importa o running back que está correndo, se ele vai continuar sendo efetivo. Esse time dos Colts, com essa linha ofensiva, a gente já viu o Jonathan Taylor sendo talvez o melhor running back da NFL para uma temporada. O Zach Moss, quando jogou no ano passado e recebeu bola, jogou muito bem também. Enfim, essa linha dos Colts tem talento, tem um sistema ideal e já provou dentro de campo. Concordo plenamente, né? Da esquerda para a direita você tem o Bernhard Raimann, né? Como o Caio falou. O left guard Quentin Nelson, center Ryan Kelly, right guard Will Fries, que eu acho que é o ponto fraco dessa linha ofensiva, e o Brandon Smith, que é um right tackle assim, operário da bola, né? Ali na média, um pouco acima da média, mas muito sólido, e é o que você precisa, né? Acho que eu já falei isso aqui 1000 vezes no podcast. Linha ofensiva importa muito mais quem são seus piores jogadores do que ter uma estrela, né? Do que você ter, tipo, um dos 3 melhores left tackles e o resto da linha ofensiva são jogadores abaixo da média. Os Colts têm um bom nível ali, uma boa média ao redor e acho que você tocou no ponto certo, né? O salto que o Bernhard Raimann deu na temporada 2023 é que diferencia essa linha, né? Porque ele se tornou ali foi um dos melhores left tackles da última temporada e volta aquilo que a gente falou sobre esquema, né? Você coloca o Shane Steichen, que era o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, né? Então ele era um cara muito responsável pelaquela linha ofensiva dos Eagles, que, claro, tem um talento humano muito grande, mas também muito bem armada. Um esquema muito forte. Então, tudo melhorou lá em Indianápolis. Caio, agora eu vou falar o meu terceiro lugar, para as pessoas não acharem que eu estou te copiando, mas a gente não combina antes, a gente descobre na hora. Meu terceiro colocado aqui é o Cleveland Browns. Ficou diferente. O Cleveland Browns ficou nas minhas menções honrosas, não entrou no meu top 5. Eu vou chutar que um dos seus motivos é saúde, porque é uma linha ofensiva que nem sempre os 5 estão em campo, né? Os 5 que são Jedrick Wills, left tackle, Joe Bitonio, left guard, Ethan Pochich, center, Wyatt Teller, right guard e Jack Conklin, right tackle. Jack Conklin a sensação que ele quase nunca joga, né? Mas não joga. Eu acho que quando esse grupo tá saudável, é uma das melhores linhas ofensivas, e mesmo quando não tá 100% saudável, perde um titular ou outro, ainda é uma linha ofensiva muito forte bloqueando pro jogo terrestre. Por isso que eu coloco o Cleveland Browns na terceira colocação, mas acredito que eu já matei um dos seus argumentos. Quer dizer, matei não, eu destaquei um dos seus argumentos, que é realmente a saúde, que eu acho que é um argumento justo. Sem dúvida. E a gente até comentou, né, em outros episódios, que esse time do Cleveland Browns chega nos playoffs da temporada passada muito por conta da defesa do Myles Garrett e tudo mais, mas aí essa linha ofensiva teve uma participação bem importante, né? Porque lembrando, o Cleveland Browns teve que começar 4 quarterbacks titulares diferentes por conta de lesão. Acabou começando 5, mas o quinto foi o Jeff Fisher, foi só por causa porque estava poupando na semana 18, né? Mas essa linha ofensiva, não importa o tipo de quarterback, e quarterbacks muito diferentes, né? A gente está falando o Joe Flacco, que é um veterano, já no final da carreira. E aí você tem, por exemplo, o P.J. Walker, o Dorian Thompson-Robinson, que é um cara muito móvel,
o Deshaun Watson, quarterbacks com características muito diferentes, e essa linha ofensiva, apesar das lesões, conseguiu fazer um trabalho bom. É difícil, como você falou, tirando as lesões, é difícil achar um ponto fraco nessa linha. Por exemplo, você tem o Dawan Jones, que é uma peça excelente, que é um enorme bloqueador, que é uma peça excelente de profundidade, que pode ajudar também. Enfim, acho que vai muito pelas lesões, a gente não ter visto esse grupo jogando tanto tempo junto do que mais qualquer outra coisa em relação, contra essa linha do Cleveland Browns. Verdade, né? Tem talvez a melhor dupla de guards da NFL, né? No Joe Bitonio e no Wyatt Teller, né? E o último ponto sobre o Jedrick Wills, eu enfim consegui descobrir quem que é o Jedrick Wills e quem que é o Tristan Wirfs, que eles foram do mesmo draft, né? Aí eu confundia muito o Tristan Wirfs, que é o left tackle do Tampa Bay Buccaneers, né? Agora ele foi right tackle, assumiu como left tackle na última temporada. Agora, o problema é que agora entraram outra dupla que eu não sei diferenciar, que é o Olu Fashanu e o Troy Fautano. Eu confundo pra caramba os dois. Mas essa é mais difícil. Essa é mais difícil. 2 tackles selecionados esse ano, né? Um pro New York Jets, que é o Olu Fashanu. Que eu tô falando certo porque tá aqui na minha frente a lista, né? E o Troy Fautano do Pittsburgh Steelers. Eu vou confundir os dois pelos próximos anos. Aí quando eu descobrir quem é quem, vai entrar outra dupla de tackle com nome parecido que vai me ferrar. Caio, quem que é o seu terceiro colocado? O Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons no ano passado jogou muito bem, né? A gente tá falando... Esse time dos Falcons tem, provavelmente, um top 5 center, right tackle e guard na NFL. Isso mostra muito. No ano passado eles ficaram um pouquinho mais saudáveis, conseguiram jogar bem. O Jake Matthews ainda não é exatamente aquilo tudo que todo mundo esperava, mas ele vem de umas temporadas, combinando as 2 últimas temporadas, acima da média, a gente pode colocar assim, ou que dá para o gasto, a gente pode dizer. O Matthew Burgeon, que foi calor na temporada passada, ele é até canadense, ele foi talvez o ponto, entre aspas, fraco do time, mas ele teve lampejos e com um ano a mais a tendência é que ele melhore. Então, assim, é um grupo que tem o talento, que está jogando junto há muito tempo, né? Esse time da Atlanta Falcons usou muitas escolhas de primeira rodada na linha ofensiva, deu extensão contratual para vários desses bloqueadores também. A gente tem visto produção do quarterback melhorando, a gente tem visto o jogo corrido aos poucos, apesar do Arthur Smith, né? A gente falou muito do sistema de jogo. O sistema que os Falcons usaram não era nem dos melhores nesse quesito para a linha ofensiva, mas a tendência é continuar melhorando, o talento também está lá. Eu gosto bastante dessa linha ofensiva dos Falcons. Cara, justo, o Falcons ficaria provavelmente meu 7º colocado. É um time que tem talento, tem, na minha opinião, é bem justo dizer hoje que o Chris Lindstrom é o melhor guarda da NFL. O Jake Matthews é um bom tackle, né? Ele foi escolha alta em 2014, ele nunca virou um cara de elite da posição, mas ele é seguro ali. Só que essa transição de head coach que acabou me fazendo ter um pé atrás ali no critério de desempate com Vikings e Rams, mas eles estão nesse grupo certamente. Será que, só uma coisa antes de você passar, Gabriel, o top 2 nosso vai ser idêntico? Talvez não Será que vai ser idêntico? Acredito que sim, eu tava pensando nisso agora. Acho que a gente vai ter o mesmo top 2. E acho que vale a pena a gente abrir logo, né? Detroit Lions e Philadelphia Eagles, né? E é isso. Nessa ordem de primeiro a ordem, isso que eu ia te perguntar. Isso. Qual ordem que você tem? Então, eu lembro, se eu não estiver enganado, né? Na temporada passada a gente fez esse ranking. E acho que essas duas também foram a primeira e o segundo colocado, mas nessa temporada, para mim, mudou o topo da lista. Eu coloco o Detroit Lions em primeiro e o Philadelphia Eagles em segundo. Eu coloco ao contrário. Eu coloco Lions em segundo, Eagles em primeiro. São 2 excelentes linhas ofensivas e 2 linhas ofensivas que perderam titulares, né, nessa off-season, né? O Philadelphia Eagles, obviamente, perdeu um dos caras que é um dos melhores centers do século XXI, talvez da história da NFL, que é o Jason Kelce. Eles têm o Jordan Mailata como left tackle, Landon Dickerson como left guard, Ken Jurgens, que foi titular como right guard na última temporada, foi draftado como center, estava sendo preparado ali para ser o substituto, então ele é um cara de segunda rodada, era um baita prospecto no draft, ele assume como center. O Tyler Steen vai ser titular como right guard, e o Lane Johnson, um dos melhores right tackles da NFL também, é o right tackle titular. O Detroit Lions perdeu um cara até que o Caio já citou aqui, né? Que foi o Jonah Jackson, que ele foi pro
pro Los Angeles Rams. Então a gente vai ter os Lions com Taylor Decker como left tackle, Graham Glasgow como left guard, Frank Ragnow como center, um dos melhores centers da NFL também. O veterano Kevin Zeitler assume ali como right guard. E o Penei Sewell, que é o tackle mais bem pago da NFL, mesmo sendo right tackle, é o titular ali na extremidade direita. Por que você coloca os Lions na frente dos Eagles? Para mim, é mais o seguinte. Os dois pontos principais foram, Gabriel, a saída do Jason Kelce. Eu acho que, tudo bem que o Philadelphia Eagles sabia que o Jason Kelce não ia jogar por muitos anos e tem se preparado, né? Você falou o Jurgens, que era o substituto que o Philadelphia Eagles já tinha pensado, mas você não pode esquecer que o Jason Kelce não é que ele aposenta porque estava jogando mal. O Jason Kelce aposenta jogando o fino da bola, praticamente, na posição dele, né? Ele continua indo pro Pro, ele ainda era um Pro Bowler, então toda vez que você perde um cara que você pode argumentar que é o melhor da posição dele na história da NFL, que ainda estava no auge, eu acho que você não vai atrás de um substituto à altura, você está pegando um substituto que estava no seu time, que você está meio que tentando desenvolver ele, eu acho que isso daí perdeu um pouquinho. E, como você falou, no caso dos Lions, o time também teve uma perda significativa, né? Não tanto quanto o Philadelphia Eagles, mas foi grande, mas ter pegado o Kevin Zeitler foi uma boa contratação. Você vai atrás de um cara que está longe de ser brilhante e tudo mais, mas é um cara que tem muita experiência, jogou mais de 1.000 snaps, se eu não me engano, nas últimas 3 temporadas, em cada uma delas, né? Muita experiência, já jogou em vários sistemas e está acostumado a jogar. Então, se ele é, entre aspas, o problema dessa linha ofensiva, ou talvez o menos talentoso dessa linha, você sabe que essa linha da Detroit Lions é muito sólida, então para mim foi isso. Eu acho que o Philadelphia Eagles, principalmente ali no lado direito, com o Tyler Steen, obviamente na posição de center, tem mais pontos de interrogação do que esse time do Philadelphia Eagles, que continua tendo uma linha ofensiva muito sólida, a posição dos dois tackles é algo brilhante, e o sistema do Philadelphia Eagles é muito bom para essa linha ofensiva, mas se eu tivesse que escolher um, pelas incertezas nessa off-season, eu ficaria com a de Detroit. Parênteses aqui, o grande amigo meu, Vitor Rodrigues, que está morando na Austrália nesse momento, no draft teve um evento organizado pelos Eagles que o Jordan Mailata estava presente, né? O Jordan Mailata, left tackle dos Eagles, australiano. Teve lá um bolão lá, quem acertar a escolha dos Eagles vai ganhar uma jersey do Jordan Mailata, né? E esse meu amigo ganhou. O Vitor ganhou a jersey do Jordan Mailata, ele que é torcedor dos Colts, inclusive. Até o pessoal zoou ele, porque ele tava com a jersey dos Colts. Mas ele disse que conversou com o Jordan Mailata, e o Mailata perguntou pra ele, porque, obviamente, os Eagles vão jogar aqui no Brasil. O Mailata perguntou pra ele, é verdade essa história que não pode usar verde no estádio que a gente vai jogar, lá no estádio do Corinthians, né? Porque tá toda essa história, né? Não vai poder jogar de verde. Tem o Corinthians tentando fazer os Eagles jogarem de branco e tal. Mas vê como é que essa história já chegou lá pros jogadores do Philadelphia Eagles, né? Mas, assim, eu acho que todos os argumentos que você fez são justíssimos. Aqui eu tô te separando as duas linhas ofensivas por muito pouco. Acho que o fato de eu colocar os Eagles número 1 é porque eu acredito que o Ken Jurgens vai substituir muito bem o Jason Kelce. Porque eles estão preparando ele já há 2 anos para isso, né? E ele teve repetições como guard. O que vai mudar agora é que ele vai passar a dar o snap. E a gente sabe e ele chegou a aprender com o próprio Kelce. Exatamente. Isso também faz uma diferença. Jogou 2 anos com o Jason Kelce. 2 anos, né? Ele é do draft de 2022, né? Vou conferir, mas eu acho que você tá certo. E, cara, eu acho que mudar de center é muito mais uma questão de comunicação, de entrosamento, do que uma questão técnica. E o Ken Jurgens já tá lá, né? Ele já sabe como as coisas são feitas, então eu não tenho problema contra essa mudança. Não acho que eles deveriam ter contratado alguém de fora. Eu gosto... Você me citar o esquema tático dos Lions, eu acho que é um bom argumento, porque os Eagles mudam o coordenador ofensivo, os Lions não. Mas eu acho que é uma linha ofensiva que já tá tão acostumada a jogar junto, mais a dos Lions tem essa continuidade também, mas a dos Eagles mais ainda, né? E a gente viu, por exemplo, Jordan Mailata é um cara que substituiu o... Caramba, aquele técnico me fugiu agora o nome do... Jason Peters. Jason Peters, isso. Então eles têm esse... Eu acho que
eu dou um pouco mais de peso pra essa continuidade grande que os Eagles têm do que na do Detroit Lions, mas é justo. Gabriel, só pra falar, o Jurgens foi escolhido de segunda rodada de 2022, ele foi o segundo center de origem da classe, atrás do Tyler Linderbaum, do Baltimore Ravens. Então pode ser se o Cam Jurgens conseguir corresponder às expectativas, né, pode ser uma baita classe para center. O Tyler Linderbaum já é um dos melhores centers da liga. Então, eu acho que eu vou dar um voto de confiança na infraestrutura dos Eagles, mas eu não acho absurdo nenhum ter o Detroit Lions como número 1. E é como você falou, os Eagles vão ter 2 titulares diferentes, né? 2 posições de titulares diferentes, apesar do Ken Jurgens, que ele tá mudando de posição. Os Lions vão ter uma posição diferente, né? Então, tem essa continuidade de 2023 pra cá. Mas menções honrosas, Caio, quem que você tem? Eu tinha separado 4, né? A gente acabou já falando dos Vikings e dos Browns, que estavam no teu top 5, ficou fora do meu. Então, eu queria falar dos Jets e dos Chiefs. Os Chiefs têm, meio que o contrário do Minnesota Vikings, que é muito espetacular na posição de tackles e sólido, mas não brilhante na posição no interior, né? Os Chiefs, para mim, têm o melhor interior de linha ofensiva, né? Com o Joe Thuney, com o Freddie Humphrey e o Trey Smith. O problema do Kansas City Chiefs, e foi o motivo que eu deixei eles de fora, é que mesmo com o Mahomes, a posição de tackle é uma grande incerteza, né? O Jawan Taylor segue na posição de right tackle, ele teve muitos problemas na temporada passada, e a posição de left tackle a gente não sabe quem vai ser, vai ter uma competição, hoje talvez Wanya Morris seria o titular, enfim, o Mahomes provavelmente não vai ter problemas, ele vai fazer a linha ofensiva ficar melhor, mas eu acho que eu não consigo colocar no top 5 uma linha ofensiva que tem enormes incertezas nas posições mais importantes, talvez. Então, por isso que eu deixei meu Chiefs só como menção honrosa. Basicamente isso. Você falou dos... Eu pensei nos Chiefs também, né? Mas, assim, o Patrick Mahomes, ele protege mais a linha ofensiva do que vice-versa, né? Porque ele tem um feeling ali pra se livrar da bola e tal, e que é absurdo. E o interior da linha ofensiva é um nível altíssimo, concordo. Pra mim é o melhor interior de linha ofensiva da NFL. Mas o New York Jets, você citou, eu não teria eles na discussão, mas eu acho que o curioso dos Jets é que, se tudo der certo, pode ser uma das 5 melhores linhas ofensivas da NFL. Só que a probabilidade de dar certo, a probabilidade de Tyron Smith e Moses Morgan jogarem, não digo nem 17 jogos, mas jogarem 10, 12 jogos, é bem baixa, né? Então, acho que é uma linha ofensiva que tem uma amplitude muito grande de resultados para essa temporada. Concordo. Talvez o teto não seja tão alto, mas se tudo encaixar, talvez o piso não seja tão alto, mas o teto, se tudo encaixar, pode ser um retorno, pode ser brilhante. Só para o pessoal entender, né? A linha ofensiva dos Jets é um dos times que mais sofre com essa linha ofensiva de um modo geral, tanto jogo corrido quanto bloqueio de passe. Então, esse ano os Jets foram atrás, depois que aconteceu com o Aaron Rodgers no ano passado, e reformularam essa linha, né? Se a temporada começasse hoje, Tyron Smith seria o left tackle, aí o John Simpson, que fez uma boa temporada no Baltimore Ravens ano passado, chegou no time agora. O Joe Tippmann é um dos pontos mais certos dessa linha, que é um dos melhores centers jovens da NFL. Ele tá ali. O Elijah Vera Tucker tem os altos e baixos dele, né? Ele é um dos poucos que continua nessa linha de 2, 3 anos atrás, escolhido de primeira rodada do time há alguns anos, e o Morgan Moses, que também teve uma baita temporada pelo Baltimore Ravens. O New York Jets fez uma troca por ele, e esse time ainda tem, como o Gabriel tá falando que ele confunde ou não, o Olu Fashanu, escolha de primeira rodada. Então, assim, esse time dos Jets tem uma combinação interessante de veterano e jogadores jovens, muito talento, mas como o Gabriel falou, tem que ver se vai dar liga. A gente sabe que esse time dos Jets há muitos anos não consegue corresponder às expectativas, e vários desses jogadores, o Tyron Smith, principal deles, sofre com muitas e muitas lesões, e não é de hoje. Verdade, acho que de menções honrosas é só isso. Eu prometi o meu ranking dos 5 melhores jogadores, né, de linha ofensiva individualmente, mas antes aqui, o top 5 do ano passado ficou Philadelphia Eagles em primeiro, Kansas City Chiefs em segundo, Green Bay Packers em terceiro, Baltimore Ravens em quarto, Atlanta Falcons em quinto. Em retrospecto foi um baita erro eu não ter colocado o Detroit Lions, e eu tô lembrando bem agora, o Caio colocou o Detroit Lions no top 5 dele naquele programa e achou estranho eu não ter colocado. Foi um erro meu, admito. Mas top 5 jogadores de linha ofensiva, Caio. Aqui os jogadores individualmente. Esse eu tô curioso pra ver. Levei todas as posições em consideração. Não tem valor posicional aqui embutido. É o talento do jogador.
eu coloquei o Joe Thuney, left guard do Kansas City Chiefs, na 5ª colocação. Lane Johnson, right tackle do Philadelphia Eagles, na 4ª colocação. Chris Lindstrom, que é o left guard ou right guard? Right guard do Atlanta Falcons, na 3ª colocação. 2º lugar, Penei Sewell, right tackle do Detroit Lions. 1º lugar, Trent Williams, left tackle do San Francisco 49ers. E alguma coisa te chamou muito a atenção enquanto eu falava a lista? Porque eu acho que Trent Williams, número 1, ainda é indiscutível, na minha opinião. Porque o que ele faz com o 49ers é um absurdo. Não, Gabriel, pode falar a verdade, eu acho que é um top 5 espetacular. Eu talvez tentaria arrumar um jeito de colocar o Zach Martin ainda do Dallas Cowboys, que é um cara que dispensa comentário, né? O cara, você tá falando de um cara, eu tô até capaz de dele aberto aqui, 7 vezes ele foi first team All-Pro na carreira dele. Desde quando ele entrou na NFL, ele foi pro Pro Bowl todos os anos, com exceção de um, foi quando ele machucou e jogou só 10 jogos. Ele, assim, ele tem jogado bem, essa linha dos Cowboys, não importa quem tá jogando de quarterback, não importa os companheiros dele, ele sempre joga muito bem. Então ele foi um cara que eu senti um pouco de falta, e eu citaria o Quentin Nelson, que a gente já chegou a falar, mas assim, é difícil achar algo negativo contra esses jogadores que você colocou. Concordo que o Trent Williams, a gente está falando de um cara que vai pro, assim como o Zach Martin, provavelmente vai acabar no Hall da Fama, né? Então isso mostra o quanto ele é bom. Ele é um veterano que está jogando muito bem ainda. Enfim, eu acho que um excelente top 5. Obrigado. O Zach Martin, eu não sei se ele... O último ano dele não foi o melhor ano da carreira dele, né? E aí eu acho que o Joe Thuney, nesse momento, eu coloco ainda a vantagem para ele. Mas o Zach Martin, ele é o melhor. Ele é o melhor guarda da década, né? Não tem muita... Ele é do draft de 2014, né? E não tem muita discussão. Gabriel, já que a gente tá fazendo aí esse top 5, acho que se a gente fosse fazer uma linha ofensiva rápida aí, dessa última era que a gente viu assim, a gente provavelmente colocaria o Trent Williams na esquerda, o Lane Johnson na direita, o Zach Martin de right guard. Joe Thomas dessa época? O Joe Thomas vale? Não, o Joe Thomas é um pouquinho antes, porque o Joe Thomas realmente, aí ele tá à frente do Trent Williams. E o Jason Kelce. 2 jogadores do Philadelphia Eagles, provavelmente, né, o Jason Kelce e o Lane. O Joe Thuney e o Zach Martin. Acho que é isso mesmo. Se fosse fazer uma seleção desses mais recentes, assim, como o Gabriel bem falou, o Joe Thomas, dos anos 2020 pra cá, né? 2019, 2018. Isso, tipo, se a gente fosse fazer, provavelmente seria essa. Se fosse do século XXI, aí teria que ser o Joe Thomas, né? Não, o Joe Thomas entra. Ele é o melhor left tackle da história? Tem que ser, né? Porque, de novo, a gente falou muito de linha ofensiva, o quanto que muda, então as gerações na NFL muda muito, né? Se a gente fosse voltar. E ele também, eu sei que não era culpa dele, mas o fato dele nunca ter tido sucesso nenhum nos playoffs, eu acho que também conta. Não era culpa dele, mas no final das contas ele não jogou, a gente lembra, né? Que ele foi um titular brilhante, mas jogando no Cleveland Browns na época horrorosa do Cleveland Browns. Então ele não tinha sucesso nenhum. É quase como o Tony Gonzalez na posição de tight end jogando no Kansas City Chiefs. Então era só na temporada regular. Então, e querendo ou não, no mês de janeiro, no Super Bowl, coloca a sua durabilidade mais em teste. Enfim, você tem que se provar mais e ele não conseguiu fazer isso. De novo, não era culpa dele, mas ele não tem isso no currículo. Mas sem dúvida ele está entre os 3 melhores da história na posição. Eu busquei aqui no Google melhores left tackles da história da NFL. Eu vou abrir a primeira lista que tiver. E aí, pra não ter nada, e vamos ver quem que... Ele não vai estar em primeiro. Eu abri aqui uma lista do DAZN. Falei, abri a primeira que eu iria achar. A foto é do Joe Thomas. Não tá em ordem. Eles só botaram nomes. Tem que ser uma que esteja em ordem. Vamos ver aqui. Pro Football Reference. 14 melhores tackles de todos os tempos. Não, esse aí também não é uma lista boa. Eu tô com uma aqui que é tackles em geral, não só left tackle, e o Joe Thomas está em 7. Então achei uma aqui. Ranking, Offensive Tackles, Give Me Sport, nunca ouvi falar desse site, mas vai ser a lista que a gente vai ler aqui. Anthony Munoz, do Cincinnati Bengals, realmente... Esse é uma... Falar. Jonathan Ogden, do Baltimore Ravens, também não tem muito... Forrest Gregg, esse é dos anos 50, né? Aí é complicado. Jim Parker, né? Do
dos Colts. Dos Colts. Ou Cowboys. Colts, Baltimore Colts. Joe Thomas em quinto lugar. Acho que é mais ou menos isso. O Walter Jones também vai estar, né? Que jogou Sim, no Seattle Seahawks. Isso daí a gente chegou a ver. Enfim, e também a gente tem que lembrar que lá atrás tinha muitos jogadores de linha ofensiva que também jogavam na defesa. Então era até quase que injusto, porque o cara conseguia bloquear e depois conseguia um sec na outra jogada. Isso na atual NFL é algo que não acontece. Antigamente a gente lembra que um offensive tackle era mais importante, às vezes, para o jogo corrido do que só para bloquear, porque a NFL vai evoluindo muito e hoje em dia um passe, né, um quarterback é o que mais importa. Ainda tem a questão, é raro, mas não tem tantos quarterbacks canhotos, mas tem time com quarterback canhoto que o right tackle é mais importante do que o left tackle por causa está protegendo o blind side, né? A gente lembra na atual NFL o Miami Dolphins é um exemplo disso. Enfim, tem tantas variáveis envolvendo a linha ofensiva, mas o Joe Thomas era realmente muito bom ver ele jogando. E ele agora está mais em forma. Direto sai foto dele, ele está mais em forma atualmente do que ele era na época de jogador. Mas a questão é que a linha ofensiva precisa do peso, né? Pra ancorar. Tanto que tem muito jogador de linha ofensiva que, aliás, eu diria até que a maioria se aposenta e emagrece, né? Porque os caras, eles precisam fazer um esforço para manter o peso alto. O Joe Thomas, foi engraçado que ele se aposentou, um ano depois ele apareceu na televisão e tava magro, né? Foi realmente... Podia jogar tight end fácil. Podia jogar tight end fácil. Mas esses jogadores de linha ofensiva, você escuta muito, muitos têm dificuldade para manter o peso, porque o cara faz muito esforço, né? E acaba gastando caloria e tal, não sei o quê. Mas, Caio, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @CaioMiari. Podcast Cara dos Esportes de NFL volta no meio de semana. Top 5 Defensive Tackles da liga, exclusivo para apoiadores. Não deixe de escutar. Vai ser bem interessante, que é o primeiro ano pós aposentadoria do Aaron Donald, né? Então tem uma vaga extra nesse top 5. Vai ter episódio de NBA falando dos jogos das finais de conferência nessa madrugada de domingo para segunda. Vai ter também depois de cada jogo, que não seja na sexta-noite ou sábado-à-noite, porque foi o que eu expliquei. Vocês não vão escutar o podcast no sábado ou no domingo durante o dia. Então eu prefiro focar em só fazer o vídeo. Brigadão a todos. Até a próxima. Tchau.